Imagine alguém que te feriu profundamente, de repente, vindo até você e pedindo perdão. Parece impossível, mas existe um segredo que faz isso acontecer. E hoje eu vou te revelar exatamente qual é. Este vídeo não é sobre vingança, mas sim sobre recuperar sua força, restaurar sua paz e mostrar que ninguém pode diminuir o seu valor. Aqui você vai descobrir como transformar a dor em respeito, como virar o jogo de forma silenciosa e poderosa, a ponto de quem te machucou sentir o peso das próprias atitudes. Ao assistir até o final, você não só vai entender esse segredo, mas também vai aprender a aplicá-lo em qualquer situação da sua vida. Quantas vezes você já se perguntou, por que quem me feriu nunca reconhece o que fez? Ou, o que eu posso fazer para que essa pessoa perceba o erro sem eu precisar implorar? Se essas perguntas fazem sentido para você, então fique comigo, porque o que vou compartilhar pode mudar completamente a forma como você lida com quem tentou te ferir. Muitas pessoas não se arrependem, porque o ego trabalha como um advogado interno, defende, justifica, racionaliza. Admitir o erro machuca o orgulho e ameaça a imagem que elas têm de si mesmas. É mais fácil contar uma história em que nada demais aconteceu do que encarar a própria responsabilidade. Existe também a dissonância cognitiva. Quando alguém age mal, o cérebro tenta alinhar ação e identidade. Em vez de pensar, fui injusto, a pessoa pensa, eu tinha motivo. Essa narrativa alivia a culpa e bloqueia o arrependimento. Outro fator é a vergonha. Paradoxalmente, quanto maior a vergonha potencial, maior a tendência de negar o erro. Para não sentir esse desconforto, a pessoa foge, minimiza, muda de assunto ou te transforma no exagerado. A distância emocional contribui. Quem te feriu não sente na pele o peso que você carrega, então subestima o impacto do que fez. Sem contato com as consequências, o arrependimento não encontra terreno para crescer. Muitas vezes, a dinâmica te coloca no papel de quem pede reconhecimento. Quando você corre atrás, explica demais ou tenta convencer, oferece ao outro um álibi perfeito. Se está implorando, não foi tão grave. Essa inversão tira força da sua dor e protege o agressor da própria consciência. Há também o ganho secundário. Alguns se sentem poderosos por ver você reagindo, chorando ou tentando ajustar as coisas. Enquanto houver recompensa emocional nesse jogo, o pedido de perdão não chega, porque admitir o erro significaria perder o controle que acreditam ter. Não dá para ignorar o ambiente social. Pessoas que vivem cercadas por quem passa a mão na cabeça, relativiza e aplaude qualquer atitude, aprendem a não rever nada. Sem espelhos honestos, não nascem arrependimentos sinceros. O arrependimento costuma vir quando há perda real, acesso, respeito, presença, valor percebido. Quando a sua postura muda e a consequência aparece, a consciência desperta. Até lá, muitos seguem cegos. Não porque você não tenha razão, mas porque ainda não enxergaram o preço do que fizeram. Se você reparar, até aqui nós entendemos que muitas vezes quem te machuca não se arrepende, porque o ego, a vergonha e a falta de consciência criam uma barreira enorme. Mas existe outro ponto fundamental que precisamos analisar. A forma como você reage diante dessas atitudes. É nesse detalhe que mora um dos maiores erros que as pessoas cometem sem perceber. Quando você responde de maneira precipitada, tentando se defender a qualquer custo, acaba transmitindo justamente a imagem contrária da que gostaria. Em vez de mostrar firmeza, passa a sensação de fragilidade. O curioso é que muitas vezes essa reação nasce da vontade de não parecer fraco, mas o efeito gerado é o oposto. É como se cada explicação exagerada fosse uma entrega involuntária de poder.
Você entrega nas mãos do outro a prova de que conseguiu te desestabilizar. E isso é um prato cheio para quem não quer enxergar os próprios erros, porque reforça a falsa sensação de superioridade que ele já carrega. Pense bem, quantas vezes você se pegou tentando justificar algo que não precisava? Quantas vezes falou demais, se explicou demais, quando na verdade o silêncio ou uma resposta breve já seriam suficientes? Essa ânsia por ser compreendido pode te colocar em uma posição de vulnerabilidade sem que você perceba. Além disso, o excesso de reação imediata gera um círculo vicioso. O outro fere, você responde no impulso, ele percebe a força da sua reação e entende que ainda tem espaço para te atingir. E quanto mais espaço você dá, menos a pessoa sente necessidade de refletir sobre o que fez. É exatamente aí que está o erro. Não se trata apenas do que o outro fez, mas também do terreno que você permite que ele ocupe dentro de você. Ao reagir de forma descontrolada, você reforça a ideia de que sua paz depende do comportamento do outro. Por isso, compreender essa armadilha é essencial. Se o arrependimento do outro raramente vem, a sua postura é a chave para não alimentar ainda mais essa ausência de consciência. Quando você deixa de cair nesse erro, abre espaço para algo muito mais poderoso, a construção de respeito silencioso. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Como a reação imediata, aquela que parece inofensiva no calor do momento, pode destruir o poder que você tem sobre a situação. Vamos aprofundar esse ponto para que você entenda como transformar cada resposta em um ato de força em vez de fraqueza. Quando alguém te fere, o primeiro impulso é reagir na hora. Essa resposta imediata parece uma forma de defesa, mas na prática pode ser o caminho mais rápido para perder o controle da situação. O que sai no calor do momento geralmente vem carregado de emoção, e justamente por isso enfraquece sua imagem. Quem te machucou enxerga a sua reação como um sinal de que ainda tem poder sobre você. O problema de reagir sem pensar é que você não mostra força, e sim vulnerabilidade. É como se o outro tivesse encontrado o botão certo para te desestabilizar. E quando alguém percebe que consegue mexer com suas emoções com tanta facilidade, dificilmente vai refletir sobre o erro. Pelo contrário, pode até usar isso para continuar alimentando a própria superioridade. É importante entender que a verdadeira força não está em responder rápido, mas em saber esperar. A pausa cria espaço para você avaliar se vale mesmo a pena falar algo, ou se o silêncio já é suficiente para expor o desconforto do outro. Esse intervalo muda a dinâmica. Quem te feriu perde a sensação de controle, porque já não dita mais o ritmo das suas reações. Outro ponto é que a reação impulsiva muitas vezes gera arrependimento em você mesmo. Quantas vezes você já falou algo no calor da raiva e depois percebeu que poderia ter lidado de outra forma? Essa autocrítica aumenta a dor e enfraquece sua confiança. Ao evitar esse ciclo, você preserva sua paz e mantém a clareza necessária para agir com estratégia. Reagir rápido também entrega ao outro a confirmação de que o ataque foi eficaz. É como se você desse uma medalha por ter conseguido te atingir. Esse prêmio inconsciente alimenta ainda mais o comportamento nocivo, porque mostra que existe um resultado em te provocar. A ausência de reação imediata, por outro lado, deixa a pessoa sem combustível para continuar. Lembre-se, cada segundo de silêncio após a provocação é uma demonstração de controle. Não se trata de engolir a dor, mas de mostrar que você não se rende às emoções do momento. O autocontrole é um recado silencioso que diz: você não define meu estado emocional. E esse recado tem muito mais impacto do que qualquer palavra dita às pressas. A paciência estratégica também abre espaço para respostas mais inteligentes. Quando você se permite refletir, pode escolher uma postura que realmente imponha respeito em vez de apenas devolver a ofensa.
Essa escolha consciente é o que transforma um ataque em oportunidade de mostrar maturidade. E é nesse ponto que entra um ensinamento poderoso, vindo da filosofia estoica, a superioridade silenciosa. Não é sobre calar-se para sempre, mas sobre demonstrar grandeza sem precisar provar nada. No próximo tópico, vamos entrar nesse princípio que ensina a lidar com quem tenta te ferir, sem perder a dignidade, e ao contrário, ganhando ainda mais respeito. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira grandeza não está em vencer discussões, mas em não se deixar arrastar por elas. A superioridade silenciosa nasce da convicção de que você não precisa provar nada para quem te ataca. Quando alguém tenta te diminuir e você permanece sereno, transmite uma força que palavras jamais conseguiriam expressar. É como se o silêncio se tornasse uma muralha invisível que o outro não consegue atravessar. Esse tipo de postura não é sobre indiferença vazia, mas sobre consciência plena. Você reconhece a provocação, percebe a intenção de ferir, mas escolhe não oferecer a reação que o outro espera. Esse autocontrole desconcerta, porque desmonta o jogo de poder. Afinal, como atacar alguém que não se abala e não entrega emoção como resposta? A superioridade silenciosa também revela maturidade. Enquanto muitos perdem energia em conflitos desnecessários, quem pratica esse princípio conserva a própria paz. É uma escolha deliberada de não gastar forças em batalhas que não merecem atenção. Esse equilíbrio interior faz você parecer maior sem precisar levantar a voz ou explicar demais. Outro detalhe importante é que esse silêncio não é sinal de submissão. Pelo contrário, ele demonstra que você não se deixa manipular. Ao se manter firme, sem cair em provocações, você envia a mensagem de que seus limites não podem ser ultrapassados facilmente. Essa clareza cria respeito, mesmo que o outro não queira admitir. Praticar essa atitude exige treino. O instinto pede resposta imediata, mas o estoico sabe esperar. Ele percebe que cada palavra pode ser usada contra si e por isso valoriza o poder da pausa. Essa espera estratégica transforma o silêncio em uma arma sutil que enfraquece o agressor sem precisar de confronto direto. Esse conceito também fortalece sua autoestima. Quando você não sente necessidade de reagir a cada ofensa, prova para si mesmo que está no controle. Essa confiança interior cresce a cada experiência, tornando-se parte da sua identidade. A partir daí, qualquer tentativa de ferimento se torna pequena diante da sua postura. O impacto desse princípio é tão forte que muitas vezes o ofensor começa a refletir sozinho. Ao não encontrar o resultado esperado, ele é forçado a olhar para dentro e questionar suas atitudes. É nesse momento que a consciência começa a despertar e a possibilidade de arrependimento surge. Seguindo essa linha, podemos aprofundar ainda mais em uma ferramenta poderosa, a indiferença estratégica. Se a superioridade silenciosa já desarma, a indiferença bem aplicada atinge o coração do orgulho de quem tentou te derrubar. E é sobre esse poder invisível que vamos falar a seguir. A indiferença estratégica é uma das atitudes mais desconcertantes que alguém pode adotar diante de quem tentou ferir. Diferente da frieza vingativa, que carrega ressentimento, ela nasce da escolha consciente de não permitir que a ação do outro determine o seu estado de espírito. É como olhar para a provocação e enxergar que, no fundo, ela não merece o peso da sua energia. Essa postura não significa ignorar completamente a situação, mas mudar a forma de reagir a ela. Quando você demonstra que não se afeta, transmite uma mensagem clara. Eu estou em um nível onde suas atitudes não alcançam meu equilíbrio. Isso, por si só, é devastador para o ego de quem buscava te controlar. A indiferença, quando aplicada com sabedoria, funciona como um espelho.
O ofensor vê que perdeu o espaço de influência sobre você, que já não consegue mais ditar suas emoções. Essa sensação gera frustração, porque o jogo de poder perde sentido quando o outro lado não participa. É preciso, porém, distinguir indiferença real de teatro. Fingir que não se importa enquanto por dentro ainda se corrói, só aumenta o desgaste. A verdadeira força está em trabalhar internamente, aprender a desapegar e alcançar uma neutralidade genuína. Esse estado não se conquista de um dia para o outro, mas é um dos maiores sinais de maturidade emocional. Com o tempo, a indiferença estratégica se torna um hábito. Você não precisa se esforçar para parecer forte, porque já se tornou naturalmente imune às tentativas de manipulação. Isso muda completamente a dinâmica das relações, pois quem antes buscava te atingir, agora se vê impotente. E o mais interessante é que essa indiferença não destrói pontes, apenas deixa claro que você não aceita jogos emocionais. Isso dá ao outro a oportunidade de refletir, de perceber que o único caminho para se aproximar novamente é através do respeito. Esse silêncio emocional, somado à sua postura serena, cria uma espécie de vazio na mente do ofensor. Ele percebe que perdeu espaço, perdeu relevância, e é nesse ponto que o arrependimento começa a nascer. O vazio que você cria pela indiferença é exatamente o que força o outro a encarar suas próprias falhas. E é nesse momento que entra uma lição ainda mais poderosa, quando o silêncio fala mais alto do que qualquer resposta. Esse será o próximo ponto da nossa conversa e vai mostrar como a ausência de palavras pode se transformar em um discurso impossível de ser ignorado. Quando o silêncio é usado com consciência, ele se transforma em uma ferramenta de impacto muito maior do que qualquer discurso. Ele não é apenas a ausência de som, é uma presença poderosa que cria desconforto, obriga o outro a refletir e, principalmente, demonstra controle. Quem não sabe lidar com o silêncio se apressa em preencher esse espaço com justificativas, enquanto quem domina essa arte passa a liderar a situação sem precisar dizer uma palavra. Essa pausa intencional faz algo que nenhuma reação imediata consegue fazer. Ela devolve o peso do erro para quem causou. O ofensor, ao não receber respostas, perde o roteiro que havia planejado. Ele esperava uma réplica, um grito, uma defesa, mas encontra apenas um vazio eloquente. Esse vazio é um espelho que devolve sua própria atitude e o faz encarar a realidade do que fez. O silêncio também serve para proteger a sua energia. Toda vez que você escolhe não responder, está dizendo a si mesmo: minha paz é mais importante do que provar um ponto. Esse simples ato fortalece sua autoestima, porque você percebe que não precisa se desgastar para ter valor. Isso, por si só, muda completamente o jogo de poder. Além disso, o silêncio prolongado dá espaço para o outro sentir as consequências do próprio comportamento. Sem as suas reações, não há distrações, não há álibis. O desconforto cresce, a consciência se expande, e muitas vezes é justamente essa ausência de resposta que planta a semente do arrependimento. Outro detalhe é que o silêncio estratégico não é passividade. Ele é ativo, intencional e calculado. É uma escolha madura que coloca você no comando. Enquanto parece que não está acontecendo nada, na verdade, você está conduzindo a situação da forma mais inteligente possível. Essa atitude exige autodomínio e paciência, mas à medida que você pratica, percebe como os resultados são diferentes. Menos conflitos, mais respeito e uma sensação profunda de liberdade emocional. Você se sente maior do que o momento, e isso é irresistível para qualquer pessoa que tente te ferir. O impacto psicológico dessa postura é tão grande que muitas vezes é ela que começa a virar o jogo de verdade.
A ausência de resposta desmonta estratégias, quebra padrões e dá início a uma reflexão que nenhuma discussão conseguiria provocar. É nessa linha que chegamos a um ponto-chave do vídeo, o que realmente toca a consciência de quem te fez mal. Entender isso vai mostrar por que certas atitudes silenciosas têm um poder transformador muito maior do que qualquer confronto direto. Muita gente acredita que o arrependimento vem depois de uma bronca, de um discurso ou de uma reação explosiva. Na prática, o que realmente toca a consciência de quem te fez mal não é a sua cobrança, mas o contraste entre o que você oferece e o que o outro fez. Quando a sua postura muda e você para de reagir no impulso, a pessoa passa a ter contato direto com as próprias atitudes, sem distrações, sem desculpas. É nesse espaço silencioso que a consciência começa a despertar. Esse impacto nasce do exemplo. Quando você demonstra dignidade, equilíbrio e força interior, coloca um espelho diante de quem tentou te ferir. Ele vê não apenas o que fez, mas a diferença brutal entre as próprias atitudes e as suas. Essa discrepância incomoda porque mostra de maneira clara e silenciosa que você não entrou no jogo dele. Além disso, o arrependimento sincero só surge quando há perda de acesso ou de influência. Enquanto o outro sente que ainda tem poder sobre você, não existe motivo para refletir. Mas quando percebe que a sua vida segue, que a sua energia não é mais alimentada pelo conflito e que você está em paz, um vazio se abre. Esse vazio não é indiferença fria, mas a ausência de drama, e é exatamente isso que força a consciência a falar mais alto. Outro fator poderoso é a mudança silenciosa de foco. Em vez de gastar energia tentando convencer ou se justificar, você investe em si mesmo. Cresce, melhora, floresce. Essa evolução é impossível de ignorar. Quem antes te feriu passa a perceber que, ao contrário do que pensava, perdeu alguém que não precisava provar nada. E esse choque de realidade é transformador. Há também o peso da comparação. Quando o agressor vê que você segue construindo, sorrindo e mantendo a dignidade, começa a se questionar. O "por que eu fiz isso?" aparece não porque você cobrou, mas porque o contraste entre vocês ficou evidente demais para ser negado. Essa é a chave. Não é a sua reação que toca a consciência, mas a sua transformação. Não é a sua palavra que gera arrependimento, mas a sua postura. Essa mudança reposiciona você na mente do outro, de alvo para referência. Ao aplicar isso, você não apenas recupera o respeito, mas liberta a si mesmo da necessidade de provar algo. O arrependimento do outro se torna consequência, não objetivo. E é nesse ponto que surge uma virada poderosa. Você para de mendigar respeito e começa, sem perceber, a inspirar arrependimento genuíno. É exatamente sobre essa virada que vamos falar agora. Como deixar de implorar por reconhecimento e, ao mesmo tempo, construir uma presença tão forte que quem te feriu sinta, por conta própria, o peso do que perdeu. Mendigar respeito é uma das maiores armadilhas emocionais que alguém pode cair. Quando você tenta convencer o outro de que merece consideração, acaba reforçando a ideia de que sua autoestima depende da aprovação dele. Essa postura, além de desgastante, entrega todo o poder para quem já tentou te ferir. É como se você estivesse dizendo: "Eu só tenho valor se você reconhecer." A chave da transformação está em inverter essa lógica. Em vez de correr atrás de reconhecimento, você constrói uma postura que inspira arrependimento. Isso acontece quando o outro percebe, por conta própria, que perdeu alguém que não precisa implorar. Essa percepção dói, porque mostra que a pessoa não tem mais domínio sobre você e que o jogo de poder simplesmente acabou. Para chegar a esse nível, é preciso fortalecer a autossuficiência. Quando você passa a se nutrir de respeito próprio, suas atitudes começam a transmitir segurança sem precisar de palavras.
Você não implora atenção, não pede explicações, não exige nada. Simplesmente vive de forma plena e isso é suficiente para desarmar qualquer tentativa de manipulação. Essa mudança de postura cria uma reação psicológica poderosa. A ausência de necessidade te torna livre. E essa liberdade é irresistível, porque demonstra algo que poucos conseguem alcançar: a capacidade de manter a dignidade intacta mesmo após ter sido ferido. É justamente essa liberdade que começa a gerar arrependimento no coração de quem antes te machucou. Quando você não busca mais justificativas, o outro começa a sentir o peso do silêncio. O respeito que antes parecia negado, agora surge como uma consequência natural. E o arrependimento nasce não da sua cobrança, mas da percepção de que a sua presença tinha mais valor do que imaginava. O mais interessante é que essa postura não exige esforço constante. Ela nasce do fortalecimento interno, da consciência do seu próprio valor. À medida que você cresce por dentro, o mundo externo começa a refletir essa nova energia. O outro sente a mudança, mesmo sem você precisar dizer nada. Esse processo também te livra da necessidade de vingança. Você não precisa mais que o outro reconheça publicamente seus erros, porque o simples fato de ter recuperado sua paz já é a maior vitória. A culpa e o arrependimento passam a ser um fardo que ele carrega sozinho, enquanto você segue em frente. E quando essa transformação acontece, surge um novo nível de poder, a postura que impõe limites sem precisar de uma única palavra. Esse é o próximo tópico, vai te mostrar como a linguagem silenciosa do corpo e da atitude pode falar muito mais alto do que qualquer discurso. Impor limites sem precisar abrir a boca é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. Não se trata de confrontar, discutir ou justificar, mas de deixar claro, apenas com a sua postura, que existem barreiras que não podem ser ultrapassadas. Essa linguagem silenciosa é percebida de forma instintiva e muitas vezes vale mais do que longos argumentos. O segredo está na coerência entre o que você sente e o que demonstra. Quando você carrega segurança interna, o corpo naturalmente transmite firmeza, o olhar que não baixa, a calma no tom de voz, a postura ereta. Tudo isso comunica uma mensagem silenciosa que não precisa de reforço verbal. Quem tenta testar seus limites percebe imediatamente que não encontrará brechas. Essa atitude não tem nada a ver com arrogância. Pelo contrário, ela mostra equilíbrio. A calma transmite autoridade porque demonstra que você não precisa se exaltar para ser respeitado. É como se a serenidade dissesse: eu sei quem eu sou e isso basta. Essa segurança silenciosa impõe respeito mesmo em ambientes hostis. Outra característica dessa postura é a consistência. De nada adianta se mostrar firme por um instante e depois ceder à primeira provocação. O que realmente cria respeito é a constância do seu comportamento. Quando as pessoas percebem que você não abre mão de seus princípios, começam a respeitar mesmo sem querer. Essa linguagem não verbal também se reflete nas pequenas escolhas. O jeito como você entra em um ambiente, como lida com o olhar dos outros, como se posiciona diante de situações desconfortáveis. Cada gesto silencioso reforça a mensagem de que você sabe o seu valor e não aceita menos do que merece. O impacto psicológico disso é profundo. Quem tenta te ferir percebe que não tem espaço para manipulação, porque você não precisa falar para impor limites. Essa clareza incomoda porque tira do outro o poder de barganhar ou inverter papéis. Ao dominar essa habilidade, você cria um território invisível de respeito em torno de si mesmo. Não é necessário brigar por ele. Basta existir dessa forma. E pouco a pouco, os outros aprendem que para se aproximar de você, precisam seguir regras que já estão claras, mesmo sem serem ditas.
Esse tipo de autoridade silenciosa nos leva a refletir sobre outro ponto essencial: a diferença entre manter frieza emocional e buscar vingança. Esse será o próximo passo da nossa conversa e vai revelar por que uma postura é libertadora, enquanto a outra te prende ainda mais ao agressor. A frieza emocional e a vingança podem parecer semelhantes à primeira vista, mas carregam intenções muito diferentes. A vingança nasce do desejo de devolver a dor na mesma medida, como se o sofrimento do outro fosse a única forma de reparar o que aconteceu. Já a frieza emocional é um ato de libertação. Você escolhe não entregar suas emoções como combustível e segue em frente com dignidade. Essa diferença muda completamente o rumo da sua vida. Quando você busca vingança, mantém o agressor vivo dentro de si. Cada gesto, cada plano, cada palavra direcionada a ele é uma lembrança constante da ferida. Nesse cenário, mesmo acreditando estar vencendo, você ainda está preso àquilo que te machucou. E no fim das contas, quem paga o preço mais alto é você mesmo, porque prolonga a dor. A frieza emocional, por outro lado, não precisa de espetáculo. Ela é silenciosa, firme e centrada. Você não deseja mal, apenas decide que não vale a pena gastar energia. Essa atitude cria uma barreira natural que protege a sua paz e, ao mesmo tempo, expõe a pequenez de quem tentou te atingir. É como virar a chave. O que antes te prendia agora já não encontra espaço para existir. Outro ponto essencial é que a vingança coloca vocês no mesmo nível. Ao revidar, você mostra que ainda está jogando o mesmo jogo, só que do outro lado do tabuleiro. A frieza emocional, em contrapartida, eleva você para uma posição acima do conflito. Você não entra na arena e, justamente por isso, conquista respeito. Essa superioridade silenciosa fala mais alto do que qualquer acerto de contas. Além disso, a vingança raramente traz a sensação de justiça que promete. Mesmo quando você consegue dar o troco, a satisfação é passageira e o vazio permanece. A frieza, ao contrário, gera um efeito duradouro, paz interior, clareza mental e uma postura que atrai reconhecimento verdadeiro. Enquanto a vingança enfraquece, a serenidade fortalece. É importante destacar que frieza emocional não é insensibilidade. Você continua sentindo, mas escolhe não se deixar dominar. Essa decisão consciente é o que cria respeito e muitas vezes até desperta arrependimento em quem te feriu. O simples fato de não reagir como esperado já é uma derrota para o outro lado. O contraste é evidente. Quem busca vingança continua preso ao passado. Quem cultiva frieza se abre para o futuro. Essa diferença determina se você vai carregar correntes ou caminhar livre. A escolha parece simples, mas exige coragem para não ceder ao impulso. E é justamente essa coragem que se revela em outra atitude transformadora: afastar-se sem criar dramas. A seguir, vamos mostrar por que a saída silenciosa é mais poderosa do que qualquer discurso inflamado. Afastar-se sem drama é uma das atitudes mais elegantes e, ao mesmo tempo, mais impactantes que alguém pode tomar. Quando você se retira sem explicações excessivas ou explosões emocionais, transmite a mensagem de que não precisa provar nada. Essa saída silenciosa pesa muito mais do que um discurso cheio de acusações, porque deixa claro que você não está mais disponível para jogos de poder. O grande diferencial está na forma como essa decisão afeta quem tentou te ferir. Enquanto o outro espera reações, discussões ou até mesmo uma briga, ele encontra apenas um vazio. Esse vazio não é fraqueza, mas força. É a prova de que você escolheu preservar sua paz em vez de alimentar o conflito. E essa ausência inesperada costuma ter um impacto devastador na consciência de quem te subestimou. Além disso, quando você se afasta sem criar barulho, desperta curiosidade. A pessoa passa a se perguntar: por que ele não reagiu como antes?
O que fez ele mudar dessa forma? Essas perguntas ecoam mais do que qualquer explicação longa, porque deixam a mente do outro em dúvida, e a dúvida é um tormento silencioso. Esse tipo de atitude também protege você. Sem dramas, você economiza energia, evita prolongar a dor e abre espaço para focar no que realmente importa. O afastamento passa a ser não apenas uma defesa, mas um ato de cuidado consigo mesmo. E esse cuidado é uma demonstração de amor próprio que não precisa de palavras para ser entendido. A saída discreta também quebra padrões. Muitas pessoas estão acostumadas a manipular através de confrontos ou discussões intermináveis. Quando você não participa desse jogo, simplesmente tira o palco do agressor. Ele perde o cenário onde costumava se sentir poderoso. E esse corte inesperado é o que inicia um processo de reflexão doloroso. Outro ponto é que o afastamento silencioso cria contraste. A pessoa percebe que não perdeu apenas a sua presença física, mas também a energia, a atenção e a disponibilidade emocional que antes recebia. Esse contraste é inevitável, porque mostra o valor que ela não soube reconhecer. Essa atitude não precisa ser acompanhada de explicações, porque o silêncio fala por si. A ausência, nesse caso, é mais pedagógica do que qualquer palavra. Ela força o outro a encarar o vazio que ficou, sem que você precise mover um dedo para reforçar essa lição. E é justamente nesse vazio que acontece a virada. O ofensor percebe, muitas vezes tarde demais, o valor que perdeu. A seguir, vamos revelar o momento exato em que a consciência desperta e a falta começa a pesar. Existe um instante em que o ofensor finalmente se dá conta do valor que perdeu. Esse momento não acontece no calor do conflito, nem quando você tenta convencê-lo de que merece respeito. Ele chega silenciosamente, quando a ausência começa a pesar mais do que a presença. É nesse vazio que a consciência desperta, porque não há mais distrações para esconder o impacto da perda. Esse despertar acontece quando o outro percebe que já não tem mais acesso ao que antes era natural. Sua atenção, seu tempo, seu carinho, ou até mesmo sua presença. O que antes parecia garantido agora se torna inacessível. E essa mudança gera um choque interno profundo. A pessoa se vê diante de uma realidade que não imaginava enfrentar. Muitas vezes, essa percepção vem em momentos simples. Ao lembrar de uma conversa que já não pode ter, ao tentar buscar apoio e não encontrar, ou ao comparar sua postura atual com a versão de você que antes se envolvia demais. Essa comparação é inevitável, e quanto mais ela acontece, maior é o peso da consciência. O curioso é que, na maioria das vezes, o arrependimento nasce não da raiva, mas da ausência de reação. Quando você não discute, não se explica e não pede mais nada, o outro começa a sentir a diferença. Esse contraste entre a energia que recebia antes e o silêncio que encontra agora é o que mais incomoda. Esse processo também mostra que a verdadeira força não está em tentar provar um ponto, mas em se retirar com dignidade. A percepção do valor perdido só acontece quando você já não está disponível. E isso, ironicamente, é o que faz o arrependimento surgir. A clareza de que o que parecia eterno acabou. A dor desse vazio funciona como um espelho. A pessoa não enxerga apenas o que perdeu, mas também os erros que a levaram a essa perda. Esse confronto interno pode ser incômodo, mas é necessário. Afinal, ninguém reflete profundamente sobre o que fez quando ainda se sente no controle. O mais poderoso é que essa percepção não depende mais de você. Ela nasce sozinha, no tempo do outro, e cresce a cada lembrança do que já não está ao alcance. Esse é o ponto em que a balança vira. Quem antes te diminuía começa a te enxergar como alguém que fez falta de uma forma única. E é exatamente nesse estágio que acontece algo fascinante. Você se torna inesquecível na mente de quem te subestimou.
Esse será o próximo passo da nossa conversa, onde vamos explorar como essa presença silenciosa pode marcar mais do que qualquer confronto direto. Tornar-se inesquecível na mente de quem te subestimou não acontece pelo excesso de palavras, mas pela força da sua postura. O que fica gravado não é a discussão que você travou, mas a forma como você se retirou com serenidade e seguiu sua vida sem carregar rancor. Essa atitude gera uma marca profunda, porque o outro espera resistência, mas encontra grandeza. O que mais impressiona é o contraste. Enquanto muitos escolheriam o caminho da vingança ou da explosão emocional, você escolheu a rota do silêncio e da dignidade. Esse comportamento raro cria uma lembrança que não se apaga facilmente. A pessoa se dá conta de que não lidou apenas com alguém comum, mas com alguém capaz de agir acima das circunstâncias. Ser inesquecível não é ser lembrado pela dor causada, mas pela força que demonstrou depois dela. Sua capacidade de crescer, se reconstruir e continuar em frente passa a ser uma referência. O outro pode até não admitir em voz alta, mas carregará a memória de ter perdido alguém que não precisava implorar por respeito. Esse impacto também nasce da ausência. O vazio deixado não é apenas físico, mas emocional. A falta de acesso à sua energia, ao seu apoio e à sua presença cria uma cicatriz silenciosa. Quem subestimou percebe, tarde demais, que estava diante de alguém de valor inegociável. É essa falta que te torna inesquecível. Além disso, quando você floresce após a dor, reforça ainda mais essa lembrança. Cada conquista, cada passo de crescimento, cada sinal de evolução reforça a imagem de que você não apenas resistiu, mas se tornou ainda mais forte. Essa transformação é impossível de ser ignorada e continua ecoando na mente de quem tentou te ferir. A memória que fica não é a de alguém derrotado, mas de alguém que se manteve firme, mesmo quando tudo apontava para o contrário. Esse contraste entre expectativa e realidade é o que torna a lembrança tão duradoura. A pessoa esperava te ver no chão, mas viu você erguendo a cabeça. Esse é o ponto em que a dor do outro se mistura com a admiração involuntária. Por mais que tente negar, existe respeito silencioso. Esse respeito, muitas vezes, é o que inicia o processo de arrependimento mais profundo. E você não precisou mover um dedo para que isso acontecesse. E é justamente nesse ponto que o estoicismo mostra todo o seu valor. Essa filosofia ensina como transformar a dor em dignidade, elevando a sua postura a um nível em que você não apenas supera, mas inspira. No próximo tópico você vai entender como a sabedoria estoica pode mudar completamente a forma como você encara a dor. O estoicismo nos ensina que a dor, em vez de ser um fardo, pode se tornar uma ferramenta de crescimento. Essa filosofia antiga não nega o sofrimento, mas o ressignifica. Para os estoicos, não importa o que os outros fazem contra você, e sim como você escolhe reagir. Ao adotar essa visão, cada ferida deixa de ser uma marca de fraqueza e passa a ser um símbolo de dignidade. A transformação começa quando você entende que não pode controlar as atitudes dos outros, mas pode controlar sua própria postura. Essa consciência muda tudo. Em vez de gastar energia tentando modificar quem te machucou, você volta o olhar para si mesmo e decide que a sua paz não será negociada. Esse ato de soberania interna é uma vitória silenciosa. Outro princípio poderoso do estoicismo é o de que nada externo tem poder real sobre sua alma. Podem tentar te ferir, criticar, ignorar ou humilhar, mas a sua essência só é tocada se você permitir. Essa noção te coloca em uma posição de força, a de não depender de validação externa para existir com plenitude. Ao aplicar essa mentalidade, a dor se transforma em mestre. Cada golpe recebido se torna uma lição de autossuficiência.
Cada rejeição, uma oportunidade de fortalecer seu caráter. Essa mudança faz com que aquilo que antes parecia injustiça se torne combustível para a construção de uma versão mais sólida de si mesmo. Esse processo também te livra da necessidade de provar algo para os outros. O estoico entende que a dignidade não está no reconhecimento externo, mas na serenidade de agir em conformidade com seus princípios. Isso gera uma tranquilidade que nem a crítica mais dura consegue abalar. Com o tempo, esse modo de viver te torna uma referência. Quem tentou te ferir passa a enxergar que, em vez de destruir você, acabou participando sem querer do seu fortalecimento. Essa ironia é um dos pontos mais marcantes da filosofia estoica. O agressor acredita que te diminuiu, mas, na verdade, foi o empurrão que te levou a evoluir. Essa postura não significa ausência de sentimentos, mas domínio deles. Você continua sentindo, mas não se deixa arrastar por impulsos. Essa maestria cria respeito e admiração até mesmo em quem antes te subestimava. Sua dor se converte em dignidade, e essa dignidade se torna inquestionável. É nesse estágio de maturidade que o inesperado acontece. O pedido de perdão surge, mas de forma surpreendente, quando ele chega, você já não precisa mais dele. E é exatamente sobre esse ponto final que vamos refletir agora, mostrando como a verdadeira liberdade vem quando o perdão do outro deixa de ser a sua prioridade. O pedido de perdão que surge quando você já não precisa mais dele é um fenômeno curioso. Ele não acontece porque você exigiu, cobrou ou pressionou, mas justamente porque parou de buscar. O arrependimento do outro floresce quando você já se libertou da necessidade de ser reconhecido. E essa é a parte mais poderosa de toda a jornada. Esse pedido vem carregado de surpresa. Quem te feriu acreditava que teria você sempre disponível, pronto para reagir, argumentar ou se justificar. Mas ao encontrar silêncio, firmeza e evolução, percebe que perdeu o poder que tinha. É nesse choque de realidade que nasce a vontade de pedir perdão. O mais interessante é que nesse estágio, você já não vive em função do que o outro sente ou deixa de sentir. Sua energia foi redirecionada para crescer, cuidar de si e seguir em frente. Por isso, quando o arrependimento chega, ele não encontra mais alguém quebrado, mas alguém fortalecido, que já não depende daquela validação para se sentir inteiro. Esse movimento inverte totalmente a dinâmica. Quem antes acreditava ter controle, agora precisa lidar com a consciência de que já não tem mais espaço. O pedido de perdão, nesse caso, deixa de ser uma vitória que você busca e passa a ser apenas uma consequência natural da sua transformação. Esse é o ponto em que o respeito verdadeiro surge. Não porque você forçou, mas porque o outro, ao perceber a grandeza da sua postura, não encontra outra saída senão reconhecer o erro. E, ironicamente, é justamente quando você já não espera nada que esse reconhecimento vem. Esse fenômeno mostra o poder de não depender do outro para se curar. Você se reconstrói sozinho, e essa reconstrução é tão evidente que obriga quem te machucou a enxergar a realidade. É como se a vida desse um recado através da sua própria evolução. Quando esse pedido finalmente chega, ele tem um sabor diferente. Não é mais o que faltava para você seguir em frente, mas apenas a confirmação de algo que você já sabia, que o seu valor nunca dependeu da opinião de ninguém. Esse é o estágio máximo de libertação emocional. E a partir desse entendimento, fica ainda mais claro como cada tópico anterior se conecta. Desde a consciência do porquê as pessoas não se arrependem, passando pela força do silêncio, até chegar ao poder da indiferença e do estoicismo. Tudo culmina nesse ponto onde o arrependimento surge tarde demais, mas surge inevitavelmente. Chegamos até aqui,
E se você prestou atenção em cada parte dessa reflexão, já percebeu que não precisa mais mendigar respeito, nem implorar por um pedido de perdão. O verdadeiro segredo está em transformar a dor em força, em mostrar com atitudes silenciosas que a sua paz não é negociável. E é justamente essa postura que obriga quem te feriu a reconhecer o erro, mesmo que tarde demais. Agora eu quero saber de você. Escreva aqui nos comentários a frase: "Eu escolho minha paz acima de tudo". Essa será a sua declaração de força, a sua forma de mostrar que está comprometido em não deixar mais ninguém roubar sua dignidade. Cada palavra que você deixar nos comentários será um passo a mais para firmar essa decisão dentro de você. Lembre-se, a sua vida vale mais do que qualquer ferida, e quem aprende a se levantar se torna impossível de ser derrubado. Você é maior do que a dor que sofreu e é capaz de escrever uma nova história a partir de hoje. Obrigado por ter assistido até o fim. Não se esqueça de clicar no vídeo que está aparecendo no card e acessar o conteúdo no comentário fixado, porque eu preparei algo especial para continuar fortalecendo você nessa caminhada.